Deus Todo-Poderoso diz: há milhares de anos, o homem tem desejado poder testemunhar a chegada do Salvador. O homem tem desejado contemplar Jesus, o Salvador, sobre uma nuvem branca descendo pessoalmente entre aqueles que anelam e anseiam por ele há milhares de anos. O homem tem desejado que o Salvador retorne e seja reunido ao povo. Isto é, que Jesus, o Salvador, volte para o povo de quem ele tem estado separado por milhares de anos. Desde que Jesus partiu, os discípulos que o seguiram e todos os santos que foram salvos graças a seu nome têm ansiado e aguardado desesperadamente por ele. Todos aqueles que foram salvos pela graça de Jesus Cristo durante a Era da Graça têm ansiado por esse alegre dia durante os últimos dias, em que Jesus, o Salvador, chegue em uma nuvem branca e apareça entre os homens. Evidentemente, esse também é o desejo coletivo de todos aqueles que aceitam o nome de Jesus, o Salvador, hoje. Em todo o universo, todos aqueles que conhecem a salvação de Jesus, o Salvador, têm desesperadamente ansiado pela súbita chegada de Jesus Cristo para que se cumpram as palavras dele quando estava na terra. Eu virei assim como parti. As palavras de Deus Todo-Poderoso atingiram bem no fundo no meu coração. Em todos esses anos de crença no Senhor, eu sempre esperei por sua chegada dessa forma. O homem crê que após a crucificação e a ressurreição, Jesus voltou aos céus sobre uma nuvem branca e tomou o seu lugar à direita do Altíssimo. Semelhantemente, o homem imagina que Jesus irá descer novamente sobre uma nuvem branca. Esta nuvem se refere à nuvem sobre a qual Jesus voltou para os céus, em meio àqueles que têm desesperadamente ansiado por ele há milhares de anos, e que ele terá a imagem e as roupas dos judeus. Depois de aparecer aos homens, ele lhes concederá alimentos, fará com que a água viva jorre do interior deles e habitará entre eles, cheio de graça e amor, vivo e real, e assim por diante. Mas Jesus, o Salvador, não o fez. Ele fez o oposto do que o homem imaginou. Ele não chegou entre aqueles que haviam ansiado por sua volta. E não apareceu sobre a nuvem branca a todos os homens. Ele já chegou. Mas o homem não o conhece e permanece ignorante de sua chegada. O homem está apenas aguardando, sem propósito, que ele venha. As palavras de Deus Todo-Poderoso revelaram como eu anseio pela chegada do Senhor. Suas palavras são a verdade. Elas são a expressão do Espírito Santo. Será que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus de volta? Não pode ser verdade. Se o Senhor tivesse voltado, teria feito isso com muita glória enquanto descia sobre uma nuvem branca. Além disso, as potências do céu e da terra teriam se abalado e o sol e a lua teriam parado de brilhar. Até agora tais coisas não se manifestaram. Então, como podem dizer que o Senhor já voltou? O que isso significa?
Isso, segura aqui. Isso. Tudo bem, pode colocar a estaca. Joga a terra. Joga, coloca ali. Irmão Sal. Sim. A pergunta que você faz é algo que confunde a todos no mundo religioso. Eu costumava pensar assim também. Alguém prestou testemunho da obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e só então eu descobri que, esperando saudar a volta do Senhor, todos nós cometemos o mesmo erro. Que erro. Só estamos esperando a volta do Senhor com base nas profecias de sua descida sobre uma nuvem. Mas ignoramos outras profecias sobre a volta do Senhor. Isso é um erro grave. Muitas partes da Bíblia contêm profecias sobre a volta do Senhor. Você deve saber. Como as profecias do Senhor. Eis que venho, como vem o ladrão. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Também tem o Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Certo. E o capítulo 17 de Lucas. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Essas profecias mencionam que o Senhor voltará como vem o ladrão. A vinda do Filho do Homem e como ele fala com as pessoas ao baterem suas portas e assim por diante. Isso não mostra que quanto à volta do Senhor, além de sua descida pública sobre uma nuvem, ele também voltará de formas secretas? Uma volta secreta? Se acreditarmos que o Senhor só voltará sobre uma nuvem, como as profecias da volta dele em segredo seriam cumpridas? Pense nisso. Quando o Senhor descer sobre uma nuvem, terá vários presságios. O sol e a lua pararão de brilhar. As estrelas cairão do céu e as potências do céu e da terra se abalarão. Isso certamente será uma cena abaladora. E todos verão e ficarão sabendo disso. Então, como a profecia de que o Senhor voltará como vem o ladrão e baterá na sua porta serão cumpridas. Quando o Senhor descer sobre uma nuvem, todos verão. Alguém precisará testemunhar. Eis o noivo. Saía ao seu encontro? O Senhor também disse, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Como essa profecia será cumprida? Além disso, tem várias outras profecias na Bíblia. Ei, você! Vem aqui! Ei, pega o bastão. Rápido! Vem logo! Também tem várias profecias na Bíblia de que, quando o Senhor voltar nos últimos dias, ele completará a obra. Por exemplo, a obra de julgamento vai começar com a casa de Deus. Ele abrirá o pergaminho e romperá os 7 selos. E também vai ter a colheita e a seleção, a obra de separar as pessoas pelo tipo, as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, os bons servos dos maus. Se o Senhor chegar em grande glória, descendo sobre uma nuvem branca, e todos virem, isso seria o corpo espiritual do Senhor Jesus ressuscitado, aparecendo para toda a humanidade. E todos não cairiam ao chão, o obedeceriam e o seguiriam. Quem resistiria a ele? Como as ovelhas e os bodes e os bons servos e os maus seriam diferenciados? Como o trabalho de colheita e separação seria feito? Acontece que eu nunca pensei em nada disso. Tem muitas profecias na Bíblia sobre a volta do Senhor nos últimos dias. Se ignorarmos as outras profecias e decidirmos a forma como o Senhor voltará com base em uma ou duas partes da Bíblia que falam dele descendo sobre uma nuvem branca, isso não seria um pouco arbitrário? Assim, nós perderíamos a chance de saudar sua volta e seríamos rejeitados por ele. Ei, você! Ei, você! Carrega a madeira, anda! Anda logo!
A comunhão com o irmão Zal hoje foi muito iluminadora. Parece que eu encarei a volta do Senhor de forma muito simples. Tem muitas profecias sobre a volta dele na Bíblia, mas eu nunca pensei sobre elas. Eu delimitei a forma como ele voltaria. É minha culpa por não buscar a verdade nas palavras do Senhor. Eu ouvi cegamente aos pastores e presbíteros e me apeguei às profecias sobre o Senhor descer numa nuvem. Sou um tolo. Tudo bem. Pode ir. Vai. Eu era igual a você. Defini a volta do Senhor como ele descendo numa nuvem. O que eu compartilho na comunhão é o que eu entendi desde que aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. A Bíblia profetizou que o Senhor voltaria como vem um ladrão. E à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. A aparição e a obra de Deus Todo-Poderoso cumpriram essas profecias. De fora, ele parece ser igual a uma pessoa normal. E ele fala em meio à humanidade normal. Quem imaginaria que ele é a aparência e o trabalho do Senhor? Quem imaginaria? Isso cumpre a profecia da volta do Senhor como vem o ladrão. Graças a Deus. Porquanto, se não vigiares, virei como o ladrão. Essa profecia se refere à aparição e à obra de Deus Todo-Poderoso se espalhando a cada denominação, como um ladrão. Ninguém poderia imaginar isso. Seus pregadores prestam testemunho às suas palavras a todos que esperam a aparição de Deus e comungam as palavras de Deus Todo-Poderoso. Isso é o Senhor batendo a porta. Graças a Deus. Essa é a verdade. Desde a aparição e a obra de Deus Todo-Poderoso, ele foi sujeitado às caçadas brutais e perseguições do governo chinês. Sofreu uma grande resistência, condenação e rejeição do mundo religioso. Houve muitos espíritos do mal e demônios que atacaram abertamente, condenaram e blasfemaram Deus Todo-Poderoso na internet. Isso cumpre essa profecia dita pelo Senhor. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Se o Senhor tivesse descido sobre uma nuvem, como as pessoas imaginam, então os joios, as cabras, os maus servos e os anticristos certamente cairiam em adoração para aceitar Deus Todo-Poderoso. E como eles seriam expostos? Até mesmo os demônios do PCC e os descrentes aceitariam Deus Todo-Poderoso. Isso não seria um grande caos? Como seria feita a obra de Deus nos últimos dias? Então, só se Deus encarnar como Filho do Homem e fizer a obra é que essas profecias do Senhor Jesus, incluindo a profecia da obra do Senhor depois de sua volta nos últimos dias, serão completadas, cumpridas. Graças a Deus. As profecias do Senhor voltar em segredo já foram cumpridas. Eu não sabia. Eu esperava o Senhor descer numa nuvem e me levar para o reino dos meus sonhos. Eu não sabia que o Senhor me abandonou. Sou muito idiota. Aparentemente, antes das profecias serem cumpridas, qualquer explicação é inútil. Ninguém pode entender as profecias. Sem aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Cuidado. Sem aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, nós não entenderíamos as profecias. Deus Todo-Poderoso veio
e expressou todas as verdades para purificar e salvar a humanidade. E faz a obra de julgamento dos últimos dias. Suas ovelhas escutam sua voz. As virgens sábias de toda a denominação escutam as palavras que Deus Todo-Poderoso falou e sabem que são verdade, que são a voz de Deus e se viram em direção a Deus Todo-Poderoso. Esse é o arrebatamento. Elas foram arrebatadas na frente do trono de Deus e passaram por julgamento e punição perante Cristo. São as primeiras a serem purificadas, transformadas em vencedoras por Deus e se tornarão os primeiros frutos. Isso cumpre a profecia de Apocalipse. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Amém. Após Deus descer em segredo e criar esse grupo de vencedores, seu grande trabalho estará completo. Após isso, ele irá descer sobre uma nuvem e aparecer para todas as pessoas e nações. E é aí que os grandes eventos da volta do Senhor que você fala irão acontecer. Isso cumpre a profecia em Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens. E todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Essa será a cena do Senhor descendo abertamente sobre uma nuvem e todos os olhos o verão. Até mesmo os que resistiram e condenaram Deus Todo-Poderoso conseguirão vê-lo descer sobre uma nuvem. Por isso, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Você não vê que Deus faz as coisas em fases, como um plano? Certo. Sim. As profecias da volta do Senhor foram quase todas cumpridas. A única que falta é a profecia de que ele descerá abertamente sobre uma nuvem após o desastre. Agora você entende, não é? Graças a Deus, eu entendo. Graças a Deus. É, meu amigo, se não fosse pela orientação de Deus... Deus Todo-Poderoso diz: muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero contar a todo assim chamado santo que segue a Jesus, que quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, isto será a aparição pública do sol da justiça. Talvez esses sejam tempos de grande empolgação para você, mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Será o anúncio do fim do plano de gestão de Deus, e será quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitarem a verdade e não buscarem sinais, e que tenham então sido purificados, terão regressado diante do trono de Deus e entrado no acolhimento do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo serão sujeitos ao castigo eterno. Pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais, mas não reconhecem o Jesus que proclama o rigoroso juízo e abre o verdadeiro caminho da vida. Assim somente pode ser que Jesus lide com eles quando ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Eles são obstinados demais, confiantes demais em si mesmos, arrogantes demais. Como tais degenerados poderiam ser recompensados por Jesus? A volta de Jesus
é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade. Mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher seu próprio caminho. E não devem blasfemar contra o Espírito Santo, nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser ignorantes e arrogantes, mas alguém que obedece à direção do Espírito Santo e almeja e busca a verdade. Somente assim, vocês serão beneficiados. Por anos crendo no Senhor, eu sempre segui as tendências do mundo religioso. Eu vivi dentro das minhas próprias noções e imaginação, esperando o Senhor descer sobre uma nuvem e me arrebatar para o reino dele. Eu nunca imaginei que o Senhor já tinha voltado e expressado suas verdades, fazendo a obra de julgamento nos últimos dias. Eu nunca busquei ou examinei isso. Então acabei torcendo por sua volta, mas na verdade, negando ao Senhor, o rejeitando. Na verdade, sou cego e não conheço Deus. Se não fosse pela misericórdia do Senhor e seus arranjos maravilhosos que me permitiram ouvir sua voz, eu teria perdido a chance da volta do Senhor para me arrebatar. Eu agradeço a Deus.